Bom dia, meus queridos, mais uma vez, graça e paz. Feliz semana a todos vocês, bem-vindos a mais uma Madrugada com Deus. Hoje, 19 de junho, o tempo está correndo, viu? O tempo está voando. 19 de junho, nós estamos aproximando do final desse mês, festejo, né? Muito zoado aqui, irmãos, muito forró. Aqui, se eu tirar o fone aqui, vocês vão ouvir forró aqui. Onde eu moro tem umas 3 ruas à frente, é uma avenida, irmãos, e para onde você olhar tem forró. O pessoal amanhece o dia. Mas aqui estamos nós em mais uma Madrugada com Deus, amanhecendo o dia na presença do Senhor, buscando a presença do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu sempre falo que o propósito deste grupo é buscarmos a promessa da chuva serôdia, estarmos juntos, clamando ao Senhor por essa promessa. E só vai receber aqueles que estiver buscando, né? Como receber algo se você não está pedindo? Fica difícil, né? E aqui esse grupo tem o propósito, o objetivo principal é preparar-nos para recebermos a promessa da chuva serôdia, para terminar a pregação do Evangelho, que Cristo, o nosso Salvador, venha para nos buscar. Não só a nós, mas todos aqueles que estiverem crendo nessa promessa e se preparando. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com você. Quero convidar você, Robson, para que nos apresente a Deus nesse momento em oração, amigo. Pode ser? Pode ser, amigos. Pois não, amigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai Criador, exaltado seja o teu nome, Senhor, os mais altos céus onde vós habita, e também aqui na terra, Senhor, pelos teus filhos, homens de boa vontade. Obrigado, Deus, por mais esse despertar, por essa oportunidade. Pedimos a Ti agora, Senhor, a Tua bênção, o Teu Espírito no meio de nós, Senhor. Vem, meu Pai, tomar a frente desta nossa reunião, ser o nosso professor, meu Pai. Me preparar o nosso coração, me preparar-nos para receber a Tua mensagem. Abençoa o irmão Mário, pastor Robson, que sempre estão à frente dessas palestras, Senhor Deus, que vem nos encher de confiança e certeza de um Deus maravilhoso que está conosco em todos os momentos. Mais uma vez, somos gratos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Robson. Deus é contigo. Quero parabenizar aqui, queridos, aos anciãos, né? Eu não sei aqui quem no grupo é ancião, mas ontem foi o dia do ancianato adventista, todos os anciãos, que a bênção do nosso Deus seja com todos vocês. Tivemos ontem uma homenagem muito bonita, né? Cada igreja aqui teve o seu momento de homenagear, e nós tivemos a alegria de estar com o departamental da União Leste Brasileira, o pastor Abraão, onde trouxe uma mensagem extraordinária, tremenda, sobre adoração, não é? Nós somos aquilo que adoramos. E foi muito bonita a homenagem. Tivemos algumas surpresas agradáveis, muito boa. Então, que Deus abençoe a você que é ancião. O ministério voluntário, com toda certeza, será recompensado quando Jesus Cristo voltar. Que Deus abençoe cada ancião desta igreja, onde quer que ele esteja, recebam a direção do Espírito Santo. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos cantar esse hino que fala, deixa eu ver se aqui, pronto. Vamos louvar o Senhor nesse momento.
Estamos de volta, né? E mais uma vez eu não entrei em sala nenhuma. Eu preciso descobrir qual é o problema que está acontecendo aqui, porque não consegui entrar em sala. Fiquei sozinho aqui, mas eu vou descobrir. Hoje eu vou ter mais tempo, vou passar um tempo aqui para tentar descobrir qual é o problema que eu não estou acessando. Quero saudar aqui a Angélica, muito bom dia, Angélica Damasceno, seja muito bem-vinda. É sempre bom tê-la aqui conosco, Angélica Damasceno. Uma alegria estar conosco, Angélica. Seja bem-vinda, viu? Uma feliz semana para você. Ailton, lá de Bom dia, Itiúba. Mário. Bom dia, irmãos. Ainda tem Catu? Estou em Rio Real. Está fazendo turismo. Está fazendo frio aqui, viu? Estou aqui com Ivone, João, Ibson e Helena aqui em Rio Real. E você está fazendo turismo, né? Tem que aproveitar Estou mesmo, fazendo viu? turismo, é. Daqui eu devo ir para o Catu. Muito bom. Bem-vinda, Angélica. Uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada. Quero saudar também a minha querida irmã Esther, a mãe do nosso querido pastor Edson Loura. Muito bom dia, irmã Esther. Seja muito bem-vinda. Muito bem, queridos. Eu quero falar hoje, pastor Robson, já falamos aqui, não há muito tempo, sobre a questão do juízo, mas não especificamente vamos falar sobre duas mitras, tardes e manhãs, mas sobre alguns questionamentos, né? Primeiro, pastor Robson, quero saudar mais uma vez com a paz, seja muito bem-vindo, é uma alegria sempre tê-lo aqui conosco, a gente sempre aprende, né? Estamos sempre aprendendo. Mas eu quero começar lendo o pastor Robson, eu não quero me concentrar quando Jesus entrou no santuário, 1844, aquela profecia de Daniel 8,14, mas alguns questionamentos que eu gostaria de fazer, eu creio que alguns também que tem, né? Quando nós estivemos falando sobre esse assunto, não abordamos muito isso aqui. Então, nós vamos tentar ser bem sucinto nesse tema de hoje, para não se prolongar muito no tempo. Eu quero começar, pastor Robson, e você que queira dar sua participação, é só levantar sua mão virtual, que a gente vai abrir o áudio, e você com certeza dará a sua participação. Eu quero começar lendo Eclesiastes, capítulo 12, último capítulo, né? E o último versículo. Estou com minha Bíblia aqui na mão. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Tem algumas perguntas para fazer para o pastor Robson, para você também que queira participar. Eclesiastes 12, 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resultado, né, ou a suma, é teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aí o verso termina dizendo assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A primeira coisa que eu quero perguntar, pastor Robson, por que é necessário o juízo? Eu tenho aqui três questionamentos para nos ajudar. O primeiro dele, por que a necessidade de um juízo, pastor? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Qual a importância disso? Por que Deus tem que trazer à tona esse juízo? O senhor está sem áudio aí? Ô, pastor, deixa eu ver aqui rapidinho. Não, tá liberado. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Eu estou ouvindo, Mário, porque o meu fone de ouvido não está... Eu ouço bem no fone, mas vocês não me ouvem, o microfone dele está com problema. E hoje está encerrando a festa aqui de São João, de Nordestina, e terminou na estante a festa, e o povo está passando aqui na rua, um barulho danado aqui. É por isso que eu estou botando perto assim, do ouvido para escutar vocês, que o meu alto-falante do meu celular também está baixo. Eu não ouço bem, não. Mas vamos lá. Por que tem que ter um juízo? Bom, quando há crime, tem que haver julgamento, né? Então, se alguém comete um crime, tem que haver um julgamento para avaliar o que aconteceu. Então, se há pecado, é necessário que haja um juízo para fazer a cariação, né? A avaliação do que aconteceu. No nosso caso do juízo, o juízo de Deus para com a humanidade, ele é necessário, primeiro, e segundo, porque houve redenção. Então, se houve pecado e há maneira de se escapar
da condenação desse pecado, é necessário haver um julgamento para ver quem pode escapar e quem pode escapar da condenação e quem vai continuar na condenação. Né? Então, por isso é necessário haver um julgamento, certo? Por quê? Porque nós caímos em pecado. Então, todos nós nos tornamos condenados. E aí, Deus já tinha ideado um plano de redenção e foi colocado em andamento esse projeto de redenção. Mas nem todos aceitam o projeto de redenção. Por isso, é necessário haver um julgamento para que as pessoas possam, para que o universo possa ficar, né, saber, para que Deus tome a posição de maneira justa, né, para saber quem aceitou o plano de salvação que Deus ofereceu e quem não aceitou. Né? Eu sempre digo que o julgamento ele não é para condenação. Veja, o julgamento de Deus, o juízo na Bíblia não é para condenar, viu? Vocês lembrem disso. Por que o juízo não é para condenação? Porque todo mundo já está condenado, mas todos nós já nascemos condenados nesse mundo. Então, o juízo de Deus não é para condenar. O juízo de Deus é para salvar. Esse não é um julgamento diferente do julgamento humano, embora haja semelhança entre o julgamento divino e o julgamento humano, mas diferente do julgamento humano. No julgamento humano, quando você tem um julgamento, muitas vezes é para saber se o réu é culpado ou inocente. Não é isso? Mas existem julgamentos em que todo mundo sabe que o réu é culpado. Não é? O julgamento acontece para esclarecer os fatos e atenuar a pena, a sentença do réu. Mas todo mundo sabe que foi ele que fez mesmo. Não tem julgamento aqui no mundo que a gente sabe que quem matou foi fulano. Todo mundo sabe que fulano matou. Mas ele não pode ser condenado sumariamente. Né? Precisa haver um julgamento, até para o juiz aplicar a sentença. Né? Então, vai se avaliar a maneira como aconteceu o crime, as condições em que aconteceram, para que o juiz, então, possa determinar a sentença que o réu vai pegar. Ok? Então, é a mesma coisa do nosso julgamento, o julgamento de Deus com relação ao ser humano. Todos os seres humanos pecaram, a Bíblia não diz isso? Porque todos pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus, então todo mundo pecou. Se todo mundo pecou e o salário do pecado é a morte, então todo mundo já nasce condenado à morte. Né? Portanto, o julgamento de Deus, ele não determina quem é culpado e quem é inocente, não, porque todos são culpados. Mas o que é que vai acontecer? Bom, houve uma oferta de graça. Foi feita uma oferta de graça. Né? Diante da condenação do mundo por causa do pecado, Deus resolveu pagar o preço do pecado e conceder perdão àqueles que aceitassem perdão. O julgamento é exatamente para avaliar na vida de cada um daqueles quem aceitou o perdão de Deus e quem não aceitou. Entendeu? Amém. E aí define quem vai continuar condenado e quem vai ser perdoado e absolvido. Pronto. Então, o juízo tem esse objetivo. Agora, existe um outro objetivo no juízo, que é o objetivo vindicativo. O que é isso? No grande conflito universal, Deus foi acusado por Satanás, né, de ser um Deus tirano, de que as leis que Deus estabeleceu não são justas, né, de Deus ser injusto, Deus ter preferências. Então, Satanás fez uma série de acusações a Deus e faz ainda até hoje, e o povo também reproduz essas acusações. Né? Então, hoje, muita gente questiona se Deus é tão bom, porque deixa tantas pessoas sofrer. A irmã assim colocou aí, né? Como é que a gente entende uma criancinha passar por sofrimento? Que justiça é essa? Que Deus de amor é esse? Então, as pessoas fazem muitas acusações a Deus. O caráter de Deus também foi colocado em dúvida. Lembra lá no Éden o que foi que Satanás disse para Eva? Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, né, vão se tornar como ele. Então, em outras palavras, o diabo disse assim: Deus está escondendo de vocês. Deus não é correto, ele está, né, escondendo a verdade de vocês. Tá certo? Então, o caráter de Deus foi colocado em xeque. E o julgamento também servirá para vindicar o caráter de Deus.
para comprovar a justiça de Deus. Aí eu me lembro do pastor José Monteiro, que ele gostava de falar da salvação de Deus, onde ele diz que não somos nós que necessitamos de salvação. Também Deus precisa ser salvo. Salvo de quê? Salva na sua reputação, não é? Então, nós participamos de uma experiência que nunca tinha acontecido antes no universo, que é a experiência do pecado. E nessa experiência nós vamos demonstrar para o universo, aqueles que aceitamos a oferta de Deus e confirmar a justiça de Cristo, e também o universo vai ficar claro para o universo que Deus é um Deus justo e misericordioso, né? Então, o caráter de Deus também estará sendo vindicado nesse juízo, ok? Ok, pastor. O senhor já respondeu a minha segunda pergunta, né? No seu comentário aí, o senhor já fez uma abordagem do segundo questionamento que eu ia fazer aqui, mas eu vou direto para o outro. Apocalipse capítulo 20, na primeira parte, Apocalipse 20, verso 4, ele diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses, pastor? Porque se o Senhor, nós aprendemos que Jesus é o juiz, ele é o advogado, ele é o promotor, ele é a pessoa que vai conduzir o julgamento. Mas Apocalipse fala que João vê também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Existe alguma menção, pastor, dentro do Espírito de Profecia, ou até a própria Bíblia, que faz referência a quem são esses? Mário, veja bem, nós sabemos que nós vamos participar do julgamento, né? Primeiro, Paulo chama atenção disso. Mas aqui, veja, o julgamento de Deus está dividido em 3 fases. Você se lembra disso? Todos nós aqui que somos adventistas já há algum tempo, nós já estudamos sobre isso, né? As 3 fases do juízo, né? A fase investigativa, o juízo dos santos; a fase do investigativo, a fase comprovatória, né? O juízo de comprovação, que é o julgamento dos ímpios; e a fase executiva do juízo, que é a execução da sentença sobre aqueles que não aceitaram a graça de Deus, né? Nesse primeiro julgamento, o primeiro julgamento que está acontecendo a partir de 1844, ele acontece no santuário celestial, à semelhança do que acontecia no santuário terrestre, né? Então, nós vivemos desde 1844 para cá a fase do juízo investigativo, ou seja, o juízo dos santos. O apóstolo Pedro disse que o julgamento começa pela casa de Deus, né? Então, o julgamento começa pela casa de Deus. Então, os salvos estão sendo julgados. O que é que está sendo julgado na vida dos salvos? É quem aceitou, de fato, a salvação, né? Porque as nossas obras, elas não nos salvam, mas elas nos condenam. As nossas obras, elas comprovam. Por isso a importância da obediência, não como motivo de salvação, mas como resultado de salvação, porque nós mostramos a nossa fé, como diz Tiago, né, através das nossas obras. Então, as obras, a maneira como nós vivemos, ela revela se nós aceitamos a graça de Cristo ou não aceitamos, né? Então, não é só por palavras que nós dizemos, não, eu aceito Jesus. Todo mundo quer aceitar Jesus por palavra. Eu quero saber se na vida a pessoa dá evidência de que realmente aceitou a Cristo no seu coração. Se aquilo que ele está falando é uma realidade na sua vida. Então, o primeiro julgamento investigativo, começou em 1844, e nós não sabemos até quando vai, mas vai até o fim da ao tempo da porta da graça fechar. Então, quando a porta da graça fechar, é porque terminou o juízo investigativo. Esse juízo acontece no céu, no santuário celestial. Bom, nós não sabemos quem são aqueles que participam nesse julgamento. Nós sabemos que Jesus é o juiz e é o advogado, como você mencionou, mas se existem outros seres celestiais que participam nessa fase do julgamento, nós não sabemos. Eu não sei, não lembro de ter lido nada a respeito do assunto, não é? A respeito da outra fase do juízo, sim. Aí nós temos a Bíblia revela para nós, não é? Então,
Nessa citação de Apocalipse, e também Daniel, né? Daniel fala que foram colocados tronos também ali, né? E o ancião de dias vem para o julgamento, né? Então, para quem é interessante o julgamento dos santos? Para todo o universo, para o mundo, os mundos não caídos. É importante ficar claro para o universo por que essas pessoas serão salvas, porque essas pessoas vão escapar da condenação. Então, esse primeiro julgamento é importante para mostrar a justiça de Deus, né? Então, a misericórdia de Deus, né? Então, nesse julgamento dos santos, vai ficar claro que essas pessoas aceitaram a oferta de graça que foi dada por Deus, aceitaram Jesus, a sua vida revelou que eles, de fato, foram transformados pelo poder do Espírito Santo, se entregaram a Deus e aceitaram o plano de salvação, foram perdoados, ok? Isso para o universo é muito importante, fica claro, né, para anjos e seres celestiais, fica clara a justiça e a misericórdia de Deus. O segundo julgamento, segundo o que diz Paulo em Coríntios, deixa eu ver se é 1 Coríntios capítulo 6. 6, verso 2, pastor. Estou com ele aqui aberto na Bíblia. 1 Coríntios 6, 2. E o verso 3 também. Então, veja, aqui diz, não sabeis que somos, que os salvos, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, veja, esse outro julgamento também acontece no céu durante o milênio, né? E nesse julgamento, todos os salvos vão participar. Esse julgamento tem como objetivo deixar claro para os salvos por que Beltrano, Ciclano não se salvaram. É para ficar claro para todos nós que estaremos lá em nome de Jesus, não é? Todos nós que estaremos ali no céu, ficar claro por que algumas pessoas não estarão lá. Porque imagine você, nós estamos aqui na sala dos momentos da madrugada com Deus. Nós conhecemos aqui alguns irmãos, alguns aqui já são bem conhecidos de todos nós, né? Já estamos participando há 2 anos juntos aqui. Somos pastores, anciãos de igreja, líderes de igreja. Deus nos livre de uma hora dessa, que não aconteça com nenhum de nós, mas vamos dizer que a gente chegue no céu e sinta a falta de algum de nós aqui. De alguém que nós conhecemos na igreja, que esteve conosco lado a lado durante anos e anos, firme ali na fé, pelo menos na nossa concepção. E quando chega lá, você procura e não acha essa pessoa. Não é? Um familiar, alguém muito querido, e essa pessoa não está lá. Aí você vai dizer assim, o que aconteceu com fulano? Então, o julgamento é importante para os salvos para isso, para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Né? Olha, é interessante, alguns irmãos evangélicos acreditam nesse tipo de julgamento. Acho que não vai ter, que Deus não tem que dar explicação para ninguém. Eu também acho que Deus não tem que dar explicação para ninguém. Ele é soberano, não precisa dar explicação. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha assim. Deus vai deixar claro. Deus trabalha com justiça e transparência. Essa palavra é uma palavra muito usada hoje em dia, né? A importância de ter transparência. Não basta ser honesto, tem que mostrar que é honesto. Não é? Você tem que mostrar, tem que estar o preto no branco. Então, Deus trabalha assim. Deus é justo, misericordioso, e isso vai ficar comprovado. Não basta ele dizer para você, Mário, olha, fulano não veio porque ele procedia assim, não. Mário, você vai ver por que ele não veio. Vem cá. Vai ser igual aquela história lá de Natanael com Jesus, né? Olha, vem aqui, nós encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Aí Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não explicou para Natanael. Filipe não quis justificar, mostrar as provas, não. Foi o que Filipe disse? Venha e veja. E veja. Pronto. Venha e veja. Então, a mesma coisa é no juízo lá no céu. Não é o juízo de comprovação. Deus vai chamar, vai levar o salvo, vai mostrar. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Ó, fulano aqui, olha quantas oportunidades ele teve. Tá vendo aqui? Ah, então, tal, né? É assim no julgamento, as provas, né? Então, houve uma acusação, a pessoa foi acusada disso, daquilo, e aí os advogados reúnem as provas, um para mostrar que foi, outro para mostrar que não foi, né? E as provas vão dizer se realmente foi ou não foi. Aí, depois de avaliar as provas, o juiz dá a sentença. A mesma coisa acontece lá. Então, vai ficar claro para todos os santos que aqueles que se perderam tiveram ampla oportunidade de se salvarem, mas rejeitaram a oferta de graça do Senhor. Porque não pode haver dúvida, não é? Entre os salvos na eternidade. Ninguém vai estar lá e vai ficar pensando assim, meu Deus, será mesmo que fulano agiu assim? Mas, Senhor, será? Né? Não vai ter será lá, porque todo mundo vai ver. As provas estarão lá, você vai dizer, não, realmente, Senhor, o Senhor deu toda a oportunidade para a pessoa, ela que não quis. Né? Ok, mano? Interessante, pastor. Veja, o senhor falou aí, pastor, e isso é bem, bem interessante, pastor. Deus, o senhor falou que o juízo vai ser para salvar Deus também, porque realmente houve um questionamento. Satanás acusou Deus. Deixa eu passar aqui a palavra para o Ricardo. Bom dia, Ricardo, por gentileza. É bem rapidinho. Isso aí que o pastor Robson está falando é muito interessante, porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. Nós não vemos o que Deus vê. Por exemplo, sem citar nomes para não, né, não polemizar nem nada, nós vimos aí recentemente, né, grandes homens pregadores que a gente pensava assim, né, esse pessoal está salvo, olha só como é que ele prega, parece que está todo o Espírito Santo dentro dele, né? E depois veio aí a público algumas coisas que não estariam corretas. E nós não vimos. Mas Exato. Deus viu. E muitos outros, né? Nós estamos falando assim de coisas que foram descobertas. Existem coisas que não estão descobertas, que nós não estamos vendo, mas Deus vê. Então, é importante isso, como o senhor disse, eu também acho Deus soberano, mas não é só por nós, existem dúvidas, né? Eu tenho na minha família algumas coisas assim. Então, isso é importante, eu queria só assim, dar esse esclarecimento, não esclarecimento, mas assim, uma abertura um pouquinho mais ratificando o que o senhor está falando. Ok, meu irmão, ok. Pastor, essa questão aqui, quando o senhor fala de, por exemplo, 1 Coríntios 6:2, o senhor leu aí, não é que Deus vai perguntar para mim ou para o Senhor, para as pessoas, e aí, eu condeno ou não condeno? Ficou mudo, O que é que Mário, não estou você te acha? escutando, não. Ok? Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo, não, Mário. Meu áudio está aberto aqui. Acho que foi o seu som aí, pastor, que interrompeu aí, porque o pessoal está dando ok, que está me ouvindo aqui. Nós estamos ouvindo você bem, Mário. O pastor Robson está com dificuldade de ouvir. Não estou ouvindo, Mário, não estou ouvindo. Ó. Eu vou colocar aqui no chat, pastor. Deve ser seu som, pastor, que está com um probleminha aí, viu? Bem, como eu estava falando, até o pastor João Robson ajeitar ali o som, não é que Deus vai perguntar para mim ou para você, para Angélica, para Darcy, ou quem quer que seja, não é que ele vai perguntar, e aí, Robson, você acha que eu devo condenar fulano, Beltrano, né? E não é esse tipo de julgamento que o pastor colocou, deixou bem claro, irmãos. Deus vai mostrar para o mundo, como o pastor colocou também de forma bem clara, que isso nunca aconteça com nenhum de nós, mas se por acaso um dos nossos não estiver lá,
E a gente pergunta, Senhor, cadê fulano? Não é que Deus vai perguntar, e aí, o que é que você acha? Eu condeno, absolvo? Não é esse o sentido. O sentido é de realmente justificar a condenação, por que essa pessoa... E não é que Deus tem prazer em condenar as pessoas. Longe disso, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Muito pelo contrário, ele quer que o ímpio seja salvo. Mas esse julgamento vai deixar claro para todo mundo, para nós, para os anjos, para o universo, de que a justiça de Deus foi dada e oferecida para todos. Então, esse ato de justiça, de juízo de Deus, não é que Deus vai perguntar para mim, para você, se ele condena, não, fulano ou beltrano, de forma nenhuma. Porque o próprio livro de 1 Coríntios 6 diz que nós vamos julgar os próprios anjos. Imagine Deus perguntando para mim, para você, o que é que a gente deve fazer com o anjo A, B ou C. De forma nenhuma, né, pastor? Está me ouvindo agora? Está conseguindo ouvir, pastor? Eu acho que o pastor vai ter que vir, entrar e sair novamente. Pois não, Márcio? Olá, meus queridos irmãos. Pegando o ganchinho do pastor aí, Mário, falando com respeito ao juízo comprovativo, né? Porque fulano se perdeu, porque fulano se salvou, esclarecendo assim as nossas dúvidas. Nós cremos, mediante a palavra de Deus, que nós vamos passar cerca de 1000 anos na glória. Isso é um outro assunto, né? Que com certeza nós devemos estudar também. E é durante esse período de 1000 anos que nós vamos estar tirando todas as nossas dúvidas, né? Ali participando do juízo comprovativo, porque fulano se salvou, porque fulano se perdeu, aonde nós vamos estar tirando, né, todas as nossas dúvidas, para depois assim estarmos voltando para a terra novamente depois do milênio, né? Com a terra renovada, que Satanás será destruído juntamente com os ímpios, para vivermos eternamente com o Senhor sem nenhuma dúvida. Ok, Márcio. Obrigado, muito obrigado. E é verdade, amigo. Olha, quando nós nos separamos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de participar de um julgamento. Um julgamento, ali nós temos um juiz, nós temos o réu, não é? Aquele que está sendo julgado, acusado, nós temos as testemunhas, temos advogado de defesa e o promotor. Esse juízo que hoje acontece, e que está acontecendo, que também vai ser o juízo, o final, né? As pessoas chamam de juízo final, o último julgamento. Esse julgamento, irmãos, nós teremos testemunhas. Todo julgamento tem uma testemunha. Eu já participei de um julgamento que a pessoa que foi testemunhar, uma das pessoas que foi testemunhar, ela estava tão nervosa, mas tão nervosa, que o juiz, né, pediu que ela saísse, que fosse se acalmar, porque ela estava tensa. Por que ela estava tensa? Porque a pessoa que ia testemunhar era irmã do réu, entende? Ela era a irmã do réu, e o que ela tinha que falar, o que ela falaria, era justamente contra o que o irmão havia feito. Ou seja, ela foi uma da testemunha do que o irmão fez. E ela tinha agora que falar para o promotor, para o juiz, né? Para dizer que realmente o irmão dela. Mas sabe qual era o maior medo dela? Era a certeza que ele seria condenado. Percebe? Nesse juízo divino, a gente não consegue olhar para as pessoas e dizer assim, fulano está perdido, fulano é trigo, fulano é joio. Nós não temos essa condição de forma nenhuma, Márcio, né? A gente não consegue olhar para uma pessoa e dizer, não, fulano hoje está perdido. Mas vejam, as testemunhas desse caso, desse que nós estamos falando aqui, são os anjos do céu. Anjos. E tem um texto em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12,
ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, tudo está sendo registrado. Todos, sem exceção. A Bíblia diz que os grandes e os pequenos, todos estarão diante de Deus do trono. Mas o pastor Robson não conseguiu voltar, né? A minha pergunta seria: quando isso acontece? Porque nós estamos vivendo hoje o juízo investigativo, né? O pastor Robson está aqui, graças a Deus voltou. Deixa eu colocar ele aqui como anfitrião. Pastor, não sei se o senhor pegou a minha pergunta, fiz a minha colocação aqui. Não sei se o senhor pegou aí. Está me ouvindo agora, pastor Robson? Tô, Mário. Naquela hora você ficou mudo para mim, eu não ouvi nada, você falar nada mais. Ok. Eu estou falando aqui, pastor, que eu falei que eu não sei quantos de vocês já participaram de um juízo, de um Sim, eu peguei julgamento. essa parte, você falando, eu participei. Pronto. Ali, quando eu já participei de um, e é uma coisa muito ruim. Eu não vejo, pelo menos para mim ali, foi uma sensação muito ruim mesmo. E Com chegou o certeza. momento, pastor Robson, porque ali no juízo no julgamento tem um juiz, tem o réu, tem o advogado de defesa, o promotor, as testemunhas. Exato. Né? E tem aquelas pessoas ali que vão dar o veredicto final. O júri. O júri, exato. E nesse caso, pastor Robson, teve uma testemunha que foi chamada e ela estava tensa, pastor Robson, tensa, nervosa, aflita. Ela não conseguia se controlar. Por quê? Porque ela era a irmã do réu. E ela tinha que falar perante o juiz, perante todos, o que de fato ele fez. Qual era a preocupação dela, o medo dela? Porque ela sabia que ele seria condenado. Ela sabia disso, porque ela testemunhou o que ele fez. Então, ela era irmã, com certeza amava aquele irmão, não concordava com o que ele fez, mas foi chamada para testemunhar. Que situação! Mas nesse dia, pastor, no dia do juízo, a Bíblia fala que as testemunhas são os anjos. Imagine, ou seja, não haverá injustiça, pastor Robson. Ninguém vai ser condenado de forma injusta e ninguém vai ser salvo porque mereceu salvação. Quem vai entrar no céu são pecadores, agora pecadores que foram lavados, remidos, comprados pelo sangue do Senhor. Mas o texto que eu li, pastor, é Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Eu ouvi. Pronto. Que livros são esses, pastor? E esse juízo, porque ele diz assim, ó, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Esse juiz aqui é o executivo? Olha, aqui é o seguinte, nós temos aqui no momento do julgamento, porque o julgamento, veja bem, o julgamento não acontece com a presença do réu, né? Nenhum dos dois. Nas fases do julgamento da Bíblia, não há presença do réu no julgamento, diferentemente do que acontece aqui na Terra, né? Primeiro porque o julgamento investigativo, está acontecendo agora no céu. Nós não estamos lá, né? Os santos não estão lá presencialmente, tá certo? No julgamento dos ímpios, que também acontece no céu, por parte dos salvos, os ímpios também não estarão lá. Os ímpios estarão mortos, entendeu? A única fase em que os réus estarão presentes é no juízo executivo, né? É no juízo executivo quando a nova terra já tiver, a Nova Jerusalém já estiver aqui na terra, né? Quando eles vão cercar a cidade santa, aí vem um momento da execução e vai ficar claro para eles também porque eles se perderam, né? Nós temos que lembrar que o Apocalipse é um livro que trabalha com figuras, né? com
símbolos, Símbolos. né? Com símbolos. Então, aqui o Apocalipse está dizendo que todos serão julgados. Os livros a que se refere aqui Apocalipse, claro que a gente hoje, no contexto que nós vivemos da tecnologia aí que nós temos, nós sabemos que o céu tem meios muito mais avançados para guardar informações, não é? Eu diria que sorria, você está sendo filmado, né? Então tudo está registrado em imagem e som. Por isso que não vai haver dúvida no juízo. Por quê? Porque as provas serão apresentadas ali, né? Os anjos que você falou que serão as testemunhas, eles são testemunhas oculares, não é? Não é alguém que ouviu falar. O anjo estava lá. O anjo estava lá quando o fato aconteceu. Ele viu e ele registrou, está filmado, tem as imagens, não é? Então não há como negar. Então aqui essa referência aqui a esses, todos serão julgados. Então, aqui está fazendo essa descrição do juízo, é uma descrição geral, né? Agora, como aqui fala sobre esses que estarão lá em pé, não é? Todos os mortos serão entregues, né, para esse julgamento. Então, aqui, essa cena, ela realmente tem mais a ver, parece muito mais com a cena do juízo executivo, como você disse aí. Naquele momento em que os ímpios cercam a cidade santa, não é? E a irmã White descreve no livro Grande Conflito que nesse momento que eles cercam a cidade santa para atacar a cidade santa, um trono se eleva acima da cidade, né? Que é o trono de Jesus. Jesus está sentado no trono. E ali todos eles param. E nesse momento do juízo executivo, então, diante deles, a irmã White descreve, né, eles vão ver todas as oportunidades que tiveram de salvação, bem como vão ver também a história da redenção, a história de Jesus, o sacrifício de Cristo vai aparecer diante deles, não é? Todos os ímpios estarão ali reunidos, o sacrifício de Jesus aparece, a história da redenção, tudo que Jesus sofreu, o que foi feito para o resgate, e também vai aparecer diante deles, como na tela de um grande cinema, todas as oportunidades que eles tiveram. Eu até costumo, quando eu prego sobre o juízo, dizer assim, ó, inclusive essa noite aqui está registrada, não é? A mensagem que vocês ouviram hoje, o apelo. Então, se algum de nós aqui se perder, esse encontro aqui vai estar lá como prova, vai estar nos autos, né? Mais essa oportunidade que Deus deu para você ser salvo e você rejeitou. Então, todas as oportunidades vão passar diante deles, né? Como na tela de um cinema, vai vir na mente deles essas imagens, eles vão ver, né? Realmente. E é nesse momento, Mário, você lembra que há um momento em que todos vão declarar que Deus é justo, né? Lembra? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Então, é esse momento em que todos os ímpios confessam a justiça de Deus e confessam que Jesus Cristo é o Senhor. É só nesse momento. E depois disso aí, o inimigo os instiga e eles vão para atacar a cidade e serão destruídos definitivamente. Então, é nesse momento que vai estar lá em pé, todo mundo lá diante do Senhor e para receber a sentença final. Mas eles vão declarar que Deus é justo. Até o ímpio, não é? Os ímpios vão declarar, não é que haja arrependimento deles, não. Eles são convencidos pelas provas, né? Como é que você vai negar? Então, o camarada aprontou, o camarada fez, mas ele está negando, ele nega. Mas aí depois você traz a prova, mostra para ele, pega a imagem e diz aqui, é você esse aqui? Olha aqui, esse aqui é você? Sim. E fez ou não fez? O que é que o cara vai dizer, mano? Diante da imagem, ele vai dizer o quê? Não tem como negar, ele vai dizer, realmente eu fiz. É o caso de Acã, você lembra de Acã? Sim. Qual o caso de Acã? É a mesma coisa que vai acontecer ali, é o que aconteceu com Acã. Acã escondeu. Aí, finalmente, o Senhor mostrou para Acã, mostrou para todo mundo o que tinha acontecido, disse qual foi o crime, disse onde é que estava a prova do crime, e quando foi dito isso, Acã não teve outra saída a não ser reconhecer, não, realmente eu peguei a capa babilônica, peguei uma barra de ouro, né, e estão realmente escondidos lá debaixo da minha barraca. Mandou lá, trouxe, aí disse, aí eu fiz, eu não resisti, eu fiz. Mas ele confessou, não porque estivesse arrependido, ele confessou porque não tinha como negar diante das provas que estavam ali. Não é?
Não tinha mais como negar um fato que já estava patente diante dos olhos de todo mundo. É a mesma coisa que vai acontecer com os ímpios lá. Eles vão confessar a justiça de Deus, porque não tem como negar diante das provas que serão apresentadas ali. Isso se cumpre de forma assim clara, pastor, quando ele fala em Lucas 12, 2, que nada será encoberto, nada que não venha a ser revelado. Os mais obscuros segredos do coração do homem será revelado diante de Dos que Deus. se perderem. Dos que se perderem, exatamente. Porque os salvos terão seus pecados cancelados, perdoados. Aleluia, glória a Então, Deus. se foi perdoado, amigo, foi esquecido, ninguém mais vai colocar isso lá. Na verdade, quando o julgamento dos santos acontece, o que aparece é o sangue de Jesus. Não é? Veja, nós não somos inocentados, não é? Não, ele não fez. Deus, Jesus não vai fazer com muitos advogados que defendem o criminoso dizendo que ele não cometeu o crime, não. Ele cometeu, de fato ele pecou, mas ele me aceitou e eu morri no lugar dele. Né? Então, é isso que vai acontecer com aqueles que se salvarem. Não é que Jesus vai dizer, não, ele não pecou, ele foi uma boa pessoa, não. Eles pecaram, Senhor, mas eu morri por ele. Ele me aceitou, eu morri por ele. Né? Está aqui o meu sangue como o preço do resgate. Né? Glória a Deus. Então, Deus nós seja seremos louvado. absolvidos, porque o sangue Deus de seja Cristo nos lava. Deus seja louvado, Amém. pastor. O texto que o senhor falou é Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, Exato. na terra e debaixo da terra. Esse dia será no dia do juízo executivo. Né? Exatamente. Eu já tive a alegria de ler esse capítulo, pastor, e eu vou lhe confessar uma coisa, viu? Eu chorei muito, pastor. Eu chorei muito quando eu li esse capítulo do grande conflito, porque mexeu com minhas emoções, e eu comecei a pensar, me lembrar de pessoas que, lógico, eu não estou julgando ninguém, mas eu me reportei para a minha família, falei, meu Deus, e a minha família, Senhor? Salva a minha família, me salva, porque a gente ama, a gente quer essas pessoas que nós amamos lá. E para a gente fechar, pastor, o senhor já deu aí até um toque nesse assunto, para a gente fechar aqui, Romanos 8:1, não é? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois... Nenhuma condenação há. Eita, pastor, esse texto é fantástico. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu costumo, quando eu prego, pastor, sobre a volta de Jesus, eu tive a oportunidade de pregar isso domingo lá na igreja da nossa irmã Felicidade, aqui no bairro chamado Mutá, o bairro do Mutá. Eu falei uma frase que eu falei assim, irmãos, você não tem o direito de ficar fora do céu. Não se atreva a ficar fora do céu, porque foi um preço muito alto pago por Jesus. E essa condenação, pastor, não há para aqueles que estão em Cristo. É uma certeza, né, pastor? Uma garantia. Então, o que é que garante a nossa salvação? Está em Cristo. Pronto. Esse é o segredo, né? Está em Cristo. Precisamos estar nele. Então, ontem à noite eu estava num estudo bíblico com uma família e eu estava dizendo para eles, irmãos, meus queridos, olha, o segredo é Jesus. A salvação é uma pessoa. Se você tem Jesus, está salvo. Se não tem Jesus, está perdido. Então, precisa ter Jesus na vida, né? Precisa ter Cristo no coração e Jesus precisa tomar posse da nossa vida. Né? Os que estão em Cristo estão salvos. Né? Isso é o que a Bíblia deixa claro. Né? E isso é maravilhoso, pastor. É o que eu falei aqui outro dia. Lembra que outro dia eu comentei isso aqui, que quando Deus olhar para nós, ele não nos verá, né? Mas vai ver Cristo, do qual nos revestimos, né? Amém, glória a A Bíblia diz que Deus. nós devemos nos revestir de Cristo, porque quando Deus olhar para nós, não vai nos ver, vai ver a justiça de Cristo sobre nós. É o seu manto, né? É o seu manto sobre nós. Glória a Deus, glória a Deus. E interessante, pastor, que me veio à mente aqui, mas eu vou falar. Esse advogado que está lá em, eu não me lembro o texto, é 1 João, acho que é 1 João 2:1 ou é 2, É isso não me mesmo. lembro. Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. É 1 João, 1 João 2:1. 1 João 2:1. Exato. 1 João 2, isso, pastor. Esse advogado nunca perdeu uma causa, não vai ser a minha nem a sua que vai perder. Só depende, como o pastor Robson falou agora, nos colocar ao lado do Senhor Jesus Cristo.
A gente erra tanto, né, pastor? A gente falha tanto, a gente quer fazer o certo, a gente erra. Olha, um dia, gente, Deus vai explicar essa graça extraordinária. A gente não consegue entender. Olha, eu não sei se eu estou errado, mas há um texto do Espírito Profecia que diz que é mais fácil, é muito mais difícil se perder. É muito mais difícil se perder. É tão fácil, gente, é tão fácil. O pastor Robson diz que é simples, né? É simples, mas não é fácil. Mas o que diz respeito à salvação, você só vai perder se você quiser. Se você quiser ficar fora do céu, ainda assim Deus ainda vai insistir, né? Como fez com Acã. O que Deus esperava de Acã? Está Que ele insistindo. confessasse. Oi? Deus está insistindo todo dia. Todo dia. Lamentações fala que a causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia, né? Que todo dia está ali, Mário, tome vergonha, Mário, se converta, Mário, tome jeito, Mário, mude. Irmãos, nós não podemos ficar fora desse céu, a menos que você e eu só temos a mão do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, queridos, Ele é o nosso pastor, um bom pastor que deu a vida. Ele vai continuar insistindo comigo, com você. Esse advogado, o pastor Robson, não vai perder a sua causa nem a minha. A nossa causa está na mão de um Deus justo, queridos, que com certeza nos salvará naquele grande dia. Amém. Hoje eu me sinto salvo, pastor. E eu espero que todos aqui também se sintam salvos, não é? Ah, lá na frente eu vou me preparar. Não, eu estou me preparando hoje. Eu acredito hoje, pastor Robson, na minha salvação. Eu sei que eu não sou merecedor. Eu não sei, eu tenho certeza que eu não sou merecedor. Mas eu acredito no que Jesus fez por mim. Eu aceito o que ele fez por mim. Eu me entrego a ele, Senhor, hoje eu quero ser teu. Aí, daqui a pouco estou eu lá me desgraçando de novo, fazendo tudo errado. E eu volto para Deus, Senhor, de novo, Senhor, eu fiz besteira. Queridos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um dia, pastor Robson, o nosso Pai, ele vai esclarecer todas as coisas. Tudo vai ser bem minuciado, vai ser esclarecido. Nós não vamos a gente vai sentir, eu não sei se o senhor falou isso na última vez, em relação às pessoas que amamos, né? Se por acaso eles não estiverem lá, nós vamos ter algum momento assim de pesar, e depois a gente vai esquecer e vai continuar, pastor? Vai ter esse momento assim? Sim, Mário, veja, até outro dia teve uma conversa sobre isso aí, né? Foi. Que vai haver um momento em que a gente vai sentir, né? O fato de alguns se perderem. Lógico que isso vai ser um momento de pesar. Entretanto, o fato de você saber que Deus fez tudo para salvar e a pessoa não quis, e Deus respeitou a decisão da pessoa, isso conforta o coração. Não é? Porque você vai ver o seguinte, a pessoa não está aqui, não, mas não está por quê? Não, ele não quis vir. Foi ele que não quis vir. Ele não foi impedido de vir. Ele não quis. E se ele não quis, foi feita a vontade dele. Não é verdade? Se ele não quis ir, não foi feita a vontade dele? Então, Deus respeitou a vontade dele. Ele recebeu aquilo que ele queria, né? Era não estar lá. Então, a gente vai entender isso, porque é o seguinte, quando você percebe que foi feita a justiça e que a pessoa teve toda a oportunidade, mas ela rejeitou, você se conforma, não. O que é que se podia fazer, né? Aí eu vou para aquela parábola da vinha, né? O que mais eu podia fazer pela minha vinha que eu não tenha feito, né? Então, o que mais Deus podia fazer? Ia obrigar essa pessoa a amarrar e levar? Né? Então, não podia. Então, a gente vai entender isso, porque a gente diz, não, Senhor, realmente não é uma pena ele não ter vindo, né? Mas foi a escolha dele, e a gente respeita a escolha. E aí, pronto, o fato de você saber que foi feita a justiça, que não foi nenhuma injustiça cometida, né, que a pessoa teve toda a oportunidade, então isso aí conforta o coração daqueles que vão perder, infelizmente, pessoas queridas, né? É Pessoas que nós verdade. amamos que não estarão. Mas a gente vai estar tranquilo, porque a gente sabe que Deus deu todas as oportunidades. A pessoa, infelizmente, não quis. Né? Paciência, né? Mas aí, as maravilhas que veremos, elas suplantarão toda e qualquer dor que possamos ter inicialmente, como você disse aí, né? Toda e qualquer lágrima que haja. Quando a Bíblia diz ali, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, né? Então Deus vai enxugar as lágrimas dos olhos mesmo da separação, que será definitiva, então, né? Será definitiva. Então vamos orar muito pelos nossos queridos, né? Eu tenho orado muito pelo meu menino,
e pelos meus familiares que ainda estão distantes do Senhor, porque eu gostaria de tê-los comigo no céu. Mas aqui eu já vejo, se eles não querem, a gente está insistindo, está falando, ele não quer, vou fazer o quê? Não há o que fazer. Né? Ok, pastor Robson. Para fechar, eu quero só ler um texto de São João 5, verso 24, quando ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o meu desejo, pastor Robson, para o Senhor, para a sua casa, para o irmão Ricardo, que colocou aqui, meu netinho Tavares vai estar lá, assim, não só seu netinho Ricardo, mas toda a sua casa, estaremos lá em nome de Jesus. O meu apelo, pastor Robson, deixa eu tomar aqui o seu lugar, o meu apelo nessa madrugada, queridos, é só um, queridos. Você crê na salvação que está em Jesus Cristo? Eu creio. Eu creio nessa salvação. E nós vamos, pela graça de Deus, nos encontrar muito em breve com Jesus por toda a eternidade. E todo o nosso passado de pecado se tornará como se nunca tivéssemos feito nada, porque aquele que é justo nos limpará de toda a nossa iniquidade. Deus assim nos abençoe, queridos. Eu quero cantar com vocês esse hino que nós começamos, né? Um dia, Deus vai esclarecer todos os porquês da nossa vida. Vamos encerrar cantando esse hino maravilhoso, agradecendo ao Senhor, pastor Robson. Muito obrigado mais uma vez por nos trazer tamanho esclarecimento desse assunto que nos traz conforto. E não temos que temer, né, pastor Robson? Não temos que temer. Não esqueça, o julgamento de Deus é para salvação. Glória a Deus. O julgamento é para salvação, para salvar. Louvado seja Deus. Não esqueçam disso, irmãos. O julgamento de Deus é para nos salvar, não para nos condenar. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Amém, amém. Chegará um dia que o Senhor vai esclarecer todos os nossos porquês, não é? Queridos, muito obrigado pela sua presença nessa madrugada, muito obrigado pelo pastor Robson por nos trazer mais uma vez
esclarecimento desse tema tão importante, relevante para os nossos dias. Lembre-se que nós estamos passando por um juízo, né? Juízo investigativo, mas nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus guiou o seu povo no passado. A minha vida, a sua vida, que ele está na mão daquele que não erra, que é extremamente justo, e ele nos tornará justo pelo que Cristo fez por mim e por você. Muito obrigado, pastor Robson. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e o nosso Deus vai estar sempre agindo por cada um de nós. Pastor Robson, a nossa gratidão a Deus mais uma vez, e nos apresente a Deus em oração, homem de Deus. Oremos então. Pai querido, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, pelo encontro dessa madrugada. Obrigado por nos despertar, porque as Tuas misericórdias se renovaram para nós nesse dia, pelos Teus filhinhos que estivemos juntos aqui, para clamar pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, a fim de que a nossa conversão seja verdadeira e profunda, a fim de que realmente possamos estar em Cristo, porque somente em Cristo podemos nos livrar da condenação do pecado. Que o Senhor nos faça permanecer em Jesus a cada instante, porque assim um dia estaremos eternamente com Ele e com o Senhor também. Fica conosco nesse dia, toma em Tuas mãos a nossa vida, conduza-nos de tal maneira que possamos testemunhar de Ti e levar a outros esta esperança de salvação que temos em Cristo Jesus. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Usa-nos para a Tua glória e prepara-nos para fazer parte deste reino que será eterno. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus.